capítulo começa com uma atmosfera sombria e violenta, mostrando um ambiente em chamas e um jovem em estado extremo de fúria e desespero. Seu rosto revelador, ódio e determinação, culminando em um grito carregado de emoção, sugerindo que algo terrível aconteceu ou está prestes a acontecer. A sequência transmite a ideia de tragédia, perda e um ponto de ruptura. Em contraste, a narrativa muda para um tom mais solene e histórico. Surge a imagem de um homem imponente segurando uma espada, envolto por uma aura de respeito e autoridade, simbolizando o ideal máximo de cavalaria. A espada não é apenas uma arma, mas um símbolo do legado, honra e poder. Hoje vamos falar de um jovem que em um piscar de olhos acabou perdendo não só sua família, mas todos que ele amava, seus pais, primos, vizinhos, entre outros. Em questão de segundos, alguém foi lá e desceu a espadada. Mas como esse jovem vai conseguir superar tudo isso e se tornar um dos maiores espadachins que a cultura geek já viu? Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, se você for novo, deixar o like, se tornar um membro, hypar o vídeo e comentar alguma coisa que preste aí embaixo. Eu me chamo Matheus e junto com meu mano Francisco, a gente que é responsável por criar desde o roteiro até as edições dos vídeos aqui do Zona Recap. Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. Em seguida, vemos um adulto e uma criança diante de uma espada exibida na parede, enquanto uma lição é transmitida. Como membro da família Caravan, há vários valores que jamais devem ser esquecidos. A conversa explica que a posição e a glória dessa família existe graças a um cavaleiro lendário conhecido como o Deus da Guerra. Guarda esse nome. É dito que os cavaleiros justos eram favorecidos pelo rei e reverenciados por todos, estabelecendo o ideal de honra, força e reconhecimento que molda a sociedade e que provavelmente servirá como contraste direto com a tragédia e a brutalidade mostrada no início. A narrativa aprofunda o legado da família Caravan, uma linhagem escolhida pela espada, responsável por produzir mestres espadachins por gerações. O patriarca reforça que esse sangue carrega honra, dever e uma missão inescapável. O jovem Ahram Caravan é apresentado como o futuro líder dessa família. Seu pai deixa claro, que ele deve viver com orgulho, sabendo que o sangue da Da'o, que era o caminho da espada, corre em suas veias e que sua responsabilidade é recuperar a grandeza da família, tornando-se tão grandioso quanto os seus antepassados. A história então se abre para o mundo ao redor, vilas tranquilas, campos dourados e um cenário pacífico perfeito, quase idílico. Esse contraste cria a sensação de um mundo simples, distante da glória e da violência das lendas. Ahram cresce nesse ambiente comum, trabalhando nos campos, lidando com a realidade dura e simples da vida cotidiana. As histórias heróicas contadas por seu pai sobre cavaleiros lendários e feitos impossíveis passam a soar como apenas contos, fantasias glorificadas de um passado distante. Então, um forte pensamento o domina. Aquilo que parecia um destino grandioso pode não passar de uma herança vazia, e os contos heróicos talvez nunca tenham sido reais. O protagonista cresce em um vilarejo simples, trabalhando no campo ao lado de plebeus, bem distante da glória descrita nas histórias heróicas. Ele passa a questionar os contos que ouviu na infância, percebendo que contradições claras entre a lenda e a realidade. Ao observar o retrato de seu ancestral, a espada da família e os registros históricos, ele conclui que nada parece coerente. O ancestral não se parece com seu pai, nem com ele. A espada, supostamente antiguíssima, está perfeita demais. Os livros de história exaltam o nome, Lian Caravan, quase como um mito intocável. Depois de refletir, o protagonista chega à conclusão amarga. As histórias heróicas da família Caravan não passam de mentiras, criadas para dar orgulho às gerações futuras e massacrar o declínio de uma linhagem que já perdeu sua verdadeira grandeza. Mas enfim, entre brincadeiras, chamadas para o almoço e momentos leves com os aldeões, fica claro que, mesmo sem títulos ou poder, há felicidade e pertencimento naquele lugar. O Ahram questiona se realmente importa a antiga grandeza da família, pois para ele o valor está no agora, na convivência, na simplicidade e no lar que construiu ali. Em seguida, ele afirma sua escolha com convicção. Esse é o Caravan
que ele deseja. Não o da glória passada, mas o da vida simples, compartilhada com quem está ao seu lado. Exatamente como é hoje. Brevemente, com uma cena sombria e inquietante, contrastando com a tranquilidade do vilarejo. Em seguida, acompanhamos a Han em seu cotidiano simples. Ele decide ir ao mercado do vilarejo vizinho para comprar suprimentos básicos. Conversando de forma leve e próxima com os aldeões, todos o tratam com carinho e respeito, reforçando sua posição como jovem mestre, não por nobreza, mas por quem ele é. Os moradores comentam pequenas necessidades do dia a dia, né? Frutas, presentes, aniversários, enquanto o Aham demonstra conhecer bem a vida de cada um, sorrindo com confiança e dizendo, que sabe de tudo. Até brincando que será o próximo Lorde. Ao partir, a cavalo, ao pôr do sol, ele se despede recebendo votos sinceros de boa viagem. Após sua saída, os aldeões comentam como Aham é diferente dos nobres tradicionais, acessível, humano e próximo do povo. Porém, o clima muda sutilmente no final, quando um dos homens, com um sorriso ambíguo e olhar afiado, afirma que hoje vamos nos encontrar com o Lorde. Em seguida, é revelado uma virada sombria e brutal na história. O clima pacífico do vilarejo é quebrado quando uma figura encapuzada surge ao entardecer. Em poucos instantes, a violência explode, moradores são atacados e mortos sem chance de reação, incluindo pessoas comuns que confiavam no jovem mestre Aham. Para aquele invasor, o vilarejo e tudo o que ele representa, laços, afeto e uma vida simples, não deveria existir. O massacre é frio e calculado, apagando qualquer resquício da tranquilidade mostrada antes. Logo depois, uma maçã aparece caindo e rolando pelo chão, ensanguentado, representando a inocência perdida e o fim daquela vida cotidiana. Esse evento marca o ponto de ruptura do capítulo, indicando que o passado pacífico de Aham foi destruído e que um caminho muito mais violento e inevitável se iniciava. Aham retorna ao vilarejo e se depara com uma cena devastadora. Confuso e em choque, ele observa os corpos espalhados e não consegue compreender o que acabou de acontecer ali, perguntando repetidamente o porquê de todos estarem mortos. A dor o paralisa. O mordomo o encontra e, tomado pelo desespero, tenta poupá-lo da visão, abraçando-o e pedindo para que ele não olhe. Chorando, o velho confirma a tragédia. Os aldeões foram atacados. Entre lágrimas, ele revela que ele chegou. Um invasor que declarou que os Caravan deveriam ser apagados. O impacto emocional é esmagador. O massacre aconteceu em pouquíssimo tempo. Essa sequência consolida o trauma do protagonista e estabelece o inimigo como uma ameaça absoluta, marcando definitivamente o fim de sua inocência. No crepúsculo, enquanto os aldeões corriam em pânico, um homem desconhecido surge empunhando uma espada aparentemente comum. Sem aviso, ele inicia um massacre brutal. Casas são destruídas, corpos caem e o vilarejo foi tomado pelo caos. Em apenas 10 minutos, metade dos aldeões foram exilados. O ataque é tão rápido, preciso e impiedoso, deixando claro que o agressor não age por emoção, mas por ordens. Seu semblante é frio, quase indiferente, enquanto atravessa o vilarejo com a lâmina, reduzindo tudo a sangue e ruínas. O fogo consome as casas, o céu se tinge de vermelho e o local que antes representava paz e simplicidade é transformado em um inferno. Não há heróis nem aviso, apenas destruição absoluta causada por um único indivíduo, marcando o início de uma história onde a espada não é o símbolo de justiça, mas de extermínio. Em seguida, em meio ao silêncio da noite, sob o absoluto e sem piedade, Aham caminha entre os mortos, em choque, tentando compreender o que de fato tinha acontecido ali. Seu olhar vazio e a respiração pesada mostram que sua mente ainda se recusa a aceitar a realidade. Ao seu redor estão aqueles que ele conhecia, servos, guardas, familiares, todos caídos. Em meio ao horror, Aham entra em colapso emocional.
A culpa, o medo e a confusão se misturam enquanto ele tenta entender por que isso aconteceu com a sua família. Quando tudo parecia perdido, surge um pequeno vislumbre de esperança. A voz da sua amada mãe ecoa chamando seu nome. Ela corre em sua direção, viva, quebrando momentaneamente o desespero absoluto entre a tragédia irreversível e a frágil esperança. Embora o mundo de Aran tenha sido destruído, sua história ainda não acabou. Aran finalmente reencontra a mãe viva e, em choque, é envolvido por um abraço desesperado e caloroso. O contato traz um breve alívio emocional, fazendo-o acreditar por um instante que o pior havia passado. Porém, ao redor deles, o salão permanece manchado de sangue e a atmosfera da tragédia não desaparece. O clima muda drasticamente quando fica claro que a tragédia não acabou. O mestre da espada, responsável por esse massacre aí de grande parte do território de Caravan, após acabar com praticamente todos os cidadãos de Caravan, o mestre espadachim vai até os pais do Aran, que no caso eles tentaram lutar e tal, porém, né, não deu para quem quisesse. E ele simplesmente anuncia para eles que voltará em um mês, deixando para trás uma promessa aterradora e um futuro incerto. Os pais de Aran, ajoelhados, entraram em desespero. O pai dele gritava, perguntando repetidamente por que aquilo estava acontecendo, que crime eles acabaram cometendo, né? Implorando por respostas. A única resposta que recebe é o silêncio e a justificativa vazia de que tudo foi feito por ordens superiores. Depois da partida do mestre da espada, o horror não termina. Os aldeões sobreviventes começam a abandonar o vilarejo em silêncio e medo, entendendo que fugir é a única forma de viver. Para a família Caravan, porém, essa opção não existe. O pai de Aran, esmagado pelo peso da responsabilidade como Lorde, tenta se convencer de que é seu dever enfrentar o mal que se aproxima, mesmo sabendo que talvez não consiga vencê-lo. A mãe de Aran revela o plano de fuga preparado às pressas e insiste para que o filho parta para o mais longe possível, enquanto o pai permanece para proteger o território até o fim. Aran entra em desespero, implorando para que a família vá junto, mas é forçado a encarar a dura realidade. O sacrifício do pai é inevitável, marcando a separação definitiva e selando o início de um destino trágico para os Caravan. A mãe de Aran decide ficar para trás ao lado do pai, afirmando que, como parceira, seu lugar é junto com ele. Desesperado, Aran implora para que todos fujam juntos, mas ela pede para que ele se lembre de suas palavras e revela uma verdade dura. As histórias heróicas que o pai contava sobre os Cavaleiros Justos eram apenas mentiras. Ela então faz o Aran prometer duas coisas: nunca pegar uma espada e viver, não importando o que aconteça, não buscar vingança, apenas sobreviver. Quando a carruagem fica pronta, a mãe confia Aran ao mordomo, pedindo que ele o leve o mais longe possível, antes que aquele homem chegue. Entre lágrimas e desespero, Aran é separado dela, enquanto sua mãe permanece no território do Caravan, decidida a enfrentar o destino ao lado do marido. Quando a carruagem fica pronta, o mordomo força Aran a partir. Entre gritos e lágrimas, ele é arrastado dos braços da mãe. Mesmo assim, ela sorri, escondendo o medo, e declara seu amor pela última vez. A imagem dela ficando para trás se grava profundamente na mente de Aran. Em paralelo, revela-se a tragédia silenciosa. Enquanto Aran é levado, o território Caravan cai. O pai, esmagado pelo peso da responsabilidade e incapaz de proteger seu povo, enfrenta seu fracasso. A mãe retorna ao salão ensanguentado com o solo marido e promete algo ainda mais devastador: não deixá-lo sofrer sozinho. Enquanto a carruagem avança pela estrada escura, o mordomo tenta preparar Aran para a dor que ele carrega. Ele explica que o homem responsável pela tragédia não é alguém comum, mas uma verdadeira calamidade. Um desastre impossível de ser enfrentado por humanos, por mais cruel que seja. Aran precisa aceitar o que aconteceu e continuar vivendo, pois era isso que seus pais desejariam. Essas palavras atingem Aran profundamente. Tomado pelo desespero e pela culpa, ele não consegue aceitar a ideia de fugir sozinho. Em um impulso, salta da carruagem e corre pela floresta, decidido a voltar. Para ele, abandonar seus pais seria imperdoável. Ele se recusa a viver
se isso significa deixá-los para trás. Enquanto corre, seus pensamentos acabam entrando em conflitos. O desejo de obedecer, o amor pelos pais e a incapacidade de aceitar aquela despedida. Aran não quer sobreviver sozinho, ele não quer fugir, ele quer ficar. O conflito interno de Aran atinge o limite. Enquanto foge, ele relembra tudo o que aprendeu em silêncio. Durante meses, preparou venenos, estudou armas ocultas e pensou que, se eliminasse aquele homem, o responsável pela tragédia, poderia proteger seus pais. Mas, ao chegar diante do castelo, algo muda. Ao erguer os olhos para o estandarte, tremulando no topo da construção, Aran hesita, seu coração dispara, a dúvida o consome. Ele percebe que não está lidando apenas com um inimigo comum, mas com alguém que ultrapassa o entendimento humano, uma verdadeira calamidade. Nesse instante, a verdade o atinge com força. Não importa quanto tente, ele não pode vencer sozinho. Em seguida, a cena muda para o homem de cabelos prateados, o mesmo que ordenou a destruição. Ele retorna ao castelo. Diante da entrada principal, ele se afasta em silêncio, deixando para trás o corpo da mãe de Aran estendido no chão. O vento sopra, o manto do agressor balança e não há remorso em seus olhos. O castelo, agora envolto por um céu avermelhado, se torna um símbolo final da tragédia. Com sua mãe praticamente morta, e a cabeça do seu pai simplesmente pendurada na bandeira do próprio castelo deles, faz com que Aran tome outro choque de realidade. Ele entende tarde demais que tudo o que ele acreditava, coragem, justiça, heroísmo, não foi suficiente para salvar aquilo que mais importava para ele. O silêncio fica após a partida do inimigo, pesa mais do que qualquer palavra. O cara tinha acabado de matar seus pais. Aran retorna, movido pelo desespero e pela culpa, mesmo após ter sido forçado a fugir. O espadachim de cabelos prateados percebe sua presença e o provoca, deixando claro que Aran estava apenas caminhando para a própria morte. Diante do corpo inconsciente de sua mãe, Aran entra em colapso emocional. O choque se transforma em fúria e dor absoluta, chorando e gritando. Ele se recusa a aceitar aquela realidade, consumido pela sensação de impotência. Aran toma uma decisão extrema, Ele usa a besta escondida e ataca o espadachim pelas costas, acreditando que essa era a única forma de proteger seus pais. No entanto, o ataque acaba falhando, O espadachim percebe a tentativa com facilidade e reage sem esforço, destruindo a arma e reafirmando a diferença absurda de poder entre eles. Fica claro que Aran, apesar de sua determinação, ainda é apenas um jovem comum diante de uma calamidade viva. A cena termina com o espadachim permanecendo de pé, impassível, enquanto Aran cai novamente no desespero. Nesse dia, o Aran tinha perdido tudo mesmo, ou pelo menos foi o que ele tinha achado. Pois assim que ele volta a se encontrar com aquele quadro do cara de cabelo branco, com uma espada na mão, que seu pai contava histórias sobre ele, então, meio que ele acabou aparecendo para o Aran falando com ele. Logo após esse acontecimento trágico na vida do Aran, se passaram 12 meses desde que ele cavou a sepultura de todos nessas terras. Ele passou todos os dias daquele ano aperfeiçoando a lâmina da sua vingança. O cara que fez isso era o Auge, o homem que era aclamado por ser a lâmina inigualável da sua era, o escudo soberano da estabilidade do reino. O juiz santificado que pune a perversidade, um ser transcendente, abençoado com a genialidade que ofusca todos os outros mestres da espada. Seu nome é Carlos, o mestre das 10 espadas. Esse era o título que foi dado ao monstro que arrancou a alma e a casa do Aran. Mas ainda assim, a verdade permanecia encoberta nas sombras. O Aran, de todas as formas, pesquisando, estudando, ele de fato estava focado em achar quem era que estava mexendo os pauzinhos por trás dos panos, e qual era o legado oculto enterrado com o nome Caravan. Me mata de uma vez! Apesar que, independente da verdade, existia uma realidade cruel e imutável. Resposta nenhuma traria de volta a vida da família Caravan, que pereceu como um cachorro jogado na chuva. Ele começa a sentir uma sensação estranha e se pergunta se essa era a sensação do peso desses enigmas começando a esmagar a sua mente. Algo impossível começava a se manifestar diante dos seus olhos. Uma figura que o Aran tinha rejeitado como uma mera fábula acaba de aparecer ali em carne. Em carne não, Em holograma, vamos dizer assim. Uma lenda
da tapeçaria ancestral estava bem diante dos seus olhos. O Aran lembra dos rumores que ouvia dos colegiais, que aqueles quebrados por uma tragédia indescritível sucumbiam às alucinações vividas nas cidas da dor. Porém, essa presença era bastante pesada. Era real demais para ser apenas um fantasma de sua imaginação. Nisso, aquele coroa dizia que estava sentindo uma tempestade furiosa no peito do Aran. O velho guerreiro questiona se Aran estava enlouquecendo ou se realmente ele era capaz de encarar a verdade por trás das lendas que sempre ouviu. Diante daquela figura imponente, Aran percebe que não se tratava de um sonho nem de um fantasma comum. Era o verdadeiro patriarca que deu origem ao nome Caravan. Consumido pela dor e pela raiva, o próprio começa a explodir em questionamentos. Ele acusa o lendário conquistador de ter abandonado o mundo, de ter permitido que seus pais morressem e de só aparecer quando tudo já havia sido reduzido a cinzas. Sua fúria vem acompanhada de lágrimas, mostrando um coração dilacerado entre ódio, luto e desespero. O ancestral, porém, permanece firme. Ele revela que tudo aquilo foi uma prova. Durante um ano inteiro, observou Aran em silêncio, avaliando sua determinação, seu talento raro e, principalmente, o caminho sombrio que o desespero poderia levá-lo a seguir. Ele explica que a vingança era um veneno capaz de consumir a alma e que ninguém deveria empunhar uma espada sem estar disposto a queimar tudo ao redor, inclusive a si mesmo. Enquanto a luz azul envolve o ambiente, Aran começa a entender que não foi abandonado por completo. Ele foi testado, não para salvar o mundo naquele momento, mas para provar se tinha força para continuar vivendo após perder tudo. Enquanto isso, uma presença invisível o observava. O lendário patriarca da linhagem Caravan acompanhava cada passo do Aran por um ano inteiro, testando sua determinação. Ele vê um garoto quebrado, tomado pela dor, mas com a vontade que se recusava a desaparecer, mesmo sendo esmagado pelo sofrimento. O patriarca revela que não apareceu antes porque a vingança era um veneno, forte demais para qualquer um que não esteja disposto a queimar tudo. Aran precisava amadurecer esse ódio, encará-lo sem desviar o olhar. Só então estaria pronto. Nesse confronto espiritual, Aran questiona o ancestral se ele era o herói das histórias, porque deixou o mundo virar cinzas? Porque permitiu que sua família morresse? A resposta é dura. Tudo foi uma prova. Uma exigência de determinação absoluta. O patriarca declara que existe uma lei singular neste mundo. Apenas aqueles que carregam uma vontade inquebrável podem mudar o destino. Aran hesitou por um instante no passado. Mas agora, sua malícia, sua dor e sua sede de vingança amadureceram exatamente como esperado. Por isso, ele está ali. Não como um salvador, não como um herói, mas como alguém pronto para herdar um legado manchado de sangue, ódio e determinação absoluta. E assim, Aran Caravan é finalmente reconhecido como descendente legítimo, não por pureza, mas por ter sobrevivido quando tudo tentou destruí-lo. Que sua própria paciência chegou ao limite. Ele confessa que deseja dilacerar aqueles que destruíram sua linhagem, e que Aran compartilha dessa escuridão. Essa malícia, amadurecida pelo desespero, foi a verdadeira prova. O ancestral acaba sendo sincero e diz que um verdadeiro mestre da espada era uma anomalia divina, um ser inalcançável até para os prodígios. O homem que destruiu a família dele estava além do alcance do mundo atual, e continuará assim por muito tempo. Isso acaba criando um abismo entre o Aran e o inimigo, um abismo que não pode ser cruzado pela força bruta nem pela pressa. Ainda assim, Aran se recusa a aceitar o papel de espectador, recusando-se a viver enquanto o assassino de sua mãe é tratado como um salvador. O ancestral explica que o assassino é um ser muito além do nível humano, alguém impossível de ser derrotado por meios comuns. Ela afirma que a vingança cega destrói a alma, mas reconhece que Aran possui uma vontade rara, capaz de não só se extinguir mesmo diante de tragédia. Por fim, o patriarca declara que o destino de Aran muda naquele instante. Ele oferece a espada da linhagem Caravan, revela que o sangue da família não é totalmente humano e afirma que Aran era moldado como uma arma viva. Assim, o capítulo encerra mostrando o início do verdadeiro caminho de Aran, marcado pelo aço. Em seguida, é revelada a origem de poder da família Caravan. Tudo começa com um ferreiro cuja linhagem carrega um traço único herdado dos anões, a capacidade de assimilar o poder das lâminas. Esse poder não se manifesta fisicamente, mas está gravado no DNA da família como algo latente e raro. É explicado que o verdadeiro poder dos Caravan surge quando alguém
e ingere uma espada, absorvendo não apenas o metal, mas também as memórias, a essência e as técnicas do antigo mestre daquela lâmina. Esse mecanismo secreto foi o que levou os Caravan ao auge da nobreza marcial, criando dinastia de mestres da espada ao longo das gerações. O protagonista compreende que esse poder grotesco e antinatural, jamais esteve registrado nos arquivos comuns, sendo tratado quase como uma lenda ou um delírio. Mesmo assim, a realidade se impõe, Não importa o quão absurda pareça a verdade, os resultados falam por si. Enquanto reflete, ele entende que os anões eram mestres da forja, mas nem mesmo eles previram uma habilidade tão extrema. Diante disso, o protagonista abandona a dúvida, Pois, para alguém comum como ele, questionar não é um luxo possível. A única opção é aceitar a realidade, reconhecer o peso desse legado sangrento e seguir adiante, mesmo que isso signifique carregar um poder construído sobre sacrifício, violência e uma herança que redefine o próprio conceito da humanidade. O prota decide seguir as instruções recebidas para despertar o poder da lâmina. Ele questiona como devorar aço e descobre que o método é brutal e primitivo. Aquecer um metal até amolecer e então mastigá-lo e engoli-lo. Mesmo acreditando que tudo possa ser loucura ou enganação, ele resolve tentar, movido pela mínima chance de mudar seu destino. Ao morder a espada incandescente, ele sente uma dor extrema, como se o fogo estivesse consumindo seu corpo por dentro. O metal se parte entre seus dentes, o calor invade sua boca e o processo desencadeia uma transformação violenta. Chamas e energia irrompem, seu corpo entra em convulsão e o poder começa a se manifestar de forma caótica. No fim da sequência, fica claro que ele sobrevive ao ritual, Mas o preço é extremamente alto. O aço e o fogo passam a se fundir com seu corpo e sua essência, Marcando o início real de sua transformação em alguém capaz de assimilar o poder das espadas. Em seguida, ele decide aceitar o risco extremo de seguir o ritual proibido dos Caravan. Guiado pelas instruções do ancestral, ele aquece a lâmina até amolecer o metal e, mesmo tomado pela dúvida e pela dor, resolve mastigar e engolir a espada por completo. O processo é brutal e quase insuportável. O metal incandescente queima sua boca e garganta, enquanto seu corpo entra em colapso. Ao consumir a lâmina total, o poder oculto desperta de forma violenta. Chamas explodem de dentro dele, envolvendo seu corpo inteiro, como se o aço estivesse sendo fundido junto à sua carne e alma. O prota grita, perde o controle e é lançado ao chão pela força do ritual. Enquanto a energia o consome por completo, o ritual termina com ele caído, exausto e gravemente ferido, mas transformado. A espada foi absolvida, marcando o início de sua mudança definitiva. Ele deu o primeiro passo para se tornar um verdadeiro herdeiro da linhagem Caravan, pagando o preço com dor extrema e colocando sua própria vida em jogo. Depois do prota engolir aquela espada e acabar desmaiando de tanta dor, pois seu corpo foi completamente queimado, bom, ele acorda, depois de bastante tempo, todo assustado, dizendo: caraca, eu tô vivo? Bom, então ele pensa, não só vivo, mas não tenho nenhum arranhão em mim. A dor de engolir o ferro o vermelho foi tão vívida, lá ele. Achei que ontem tinha sido um sonho, mas felizmente parece que não foi. Porque se fosse, eu não teria motivo para estar apenas o punhal da espada. Bom, em seguida, até que o velhote aparece dizendo: para alguém com um corpo tão patético, sua fortitude mental é até meio decente. Até mesmo entre seus ancestrais, muitos desistiram. Bom, ele diz que eles desistiram porque eles não suportaram a agonia da queimação, E pergunta se o garoto agora acreditava na sua história, que aquela lenda que o pai dele acabou contando a ele sobre os caravãs era verdade. E ele não se tratava de apenas uma alucinação dele, E é aí que ele acaba se prostrando diante do fundador, Bom, o velhote já manda ele chamar de mestre, pois todos que receberam seus ensinamentos acabaram fazendo isso. E é óbvio que o prota já chama ele de mestre, Então ele começa a fazer perguntando se ele tinha herdado o grande poder dele, que nem o seu pai tinha lhe dito e tal. E como ele tinha dito na noite anterior, que ele podia obter poder simplesmente consumindo outras espadas. Mas ele não sentia, depois de consumir aquela espada, como se tivesse mudado alguma coisa. Bom, o velhote, suando um pouco, ele diz que
algo tinha acontecido, né? Aconteceu um problema nesse processo aí, né? Ele diz que, para ser preciso, na verdade o plano do Coroa era que ele comesse a uma espada dele, né? Para levar ele instantaneamente ao nível de um mestre da espada. Mas talvez o seu sangue pode ter afinado ao longo das gerações. E enquanto a sua habilidade de consumir espadas continua, sua habilidade de digerir parece ter enfraquecido significativamente. Bom, e para ser mais simples, no estado do Prota atual, era impossível ele processar completamente a essência da espada dele. Bom, apesar de tudo, o Prota acaba compreendendo, né, e aceitando esse fardo. Então, se era isso que ele estava dizendo, provavelmente ele acreditava, né? Então o Coroa pergunta se isso era tudo que ele tinha para falar. Em seguida, ele diz que já sabia dos limites do seu corpo, né? E o resultado acabou desapontando, mas ele estava grato porque outro caminho acabou aparecendo para ele, né? O velhote pergunta: como assim outro caminho? Aí o garoto responde: você disse que seria impossível no meu estado atual, o que significa que eu posso ser capaz de absorver seu poder um dia. Bom, em outras palavras, ele só precisava encontrar a tal comida, no caso mais espadas, que estava dentro das suas capacidades, né? O Coroa fica tão impressionado que diz que o culhão do Prota já se igualava ao nível de um mestre da espada. E ele explica que quanto mais desgastadas e usadas, melhores as espadas eram. Em seguida, o velhote pede para que o garoto leve a ele a um lugar muito velho com armas descartadas, que ele iria se tratar de escolher a dedo. Em seguida, eles vão até esse lixão aí, e o Goro já diz que a atmosfera daquele lugar era bastante sombria, e diz que magos negros iriam amar um lugar igual aquele. Bom, esse lugar aí era onde todos os lixos da favela estavam concentrados, né? Desde metal inútil quanto tudo, né? Tudo era jogado aí. Não existia um lugar melhor que esse para encontrar as espadas que ele tinha descrevido. Bom, isso aí já era um começo, né? Ele diz que estava acostumado a começar a devorar em lugares cheios de sangue como esse. Espadas caídas de soldados mortos, machado sujo de terra e medo, lanças quebradas ao meio. Ele comeu de tudo o que tinha, para ficar mais forte para sobreviver. Bom, por algum motivo, olhando aquele lugar, isso lembrava da época dele, né? Enquanto ele lutava e quebrava tudo insensavelmente para proteger um fio de vida. Onde alguém morre hoje e outros alcançam amanhã. Os campos de batalhas daqueles dias, na luta, vidas incontáveis são cortadas em um momento. E ainda assim, alguém sempre deixava para trás. Então, o Coroa acaba achando alguma coisa, né? Ele aponta e manda ele pegar aquela espada. Pois essa era a espada que ele deveria comer. E essa seria a sua segunda espada. Um mês depois, aparece um pessoal dentro dessa mansão aí, né? Dizendo que estava tudo bem eles ficarem ali, pois não tinha ninguém naquele lugar. Alguém respondia: nem na vila, e também acho que aqui não tem uma alma viva. Então alguém pergunta se eles achavam que aquela mansão era usada como um laboratório de biologia de algum mago das trevas, e daí acabaram abandonando ela. Mas alguns não concordam, no caso os outros não concordam, né? Se fosse isso, eles estariam mortos assim que pisassem ali dentro. Provavelmente era de algum nobre caído para se esconder ali, né? Bom, essas pessoas, esses assaltantes aí, esses ladrões já começam a tomar posse daquela casa, né? Eles começam a sentar, começam a vasculhar tudo e tudo mais. Até que esse cara aí acaba encontrando roupas femininas e ele começa a cheirar, tá ligado? Que nojo. Mó safado, velho. E os caras começam a se lambuzar, começam a se... Meu irmão, um negócio todo estranho, velho. Em seguida, chega o jovem mestre, né? Mandando eles deixarem as roupas no lugar, pois a sua mãe gostava das coisas limpas. Então essa mansão aí era do nosso caravan, né? Então ela odiava quando as pessoas bagunçavam tudo e manda eles colocarem tudo no lugar devagar. Bom, os ladrões começam a um olhar pro outro e perguntam se aquele garoto era filho do dono, né? Enquanto esse negão aí pergunta se ele não era uma garota e fica decepcionado por perceber que se tratava de um garoto, né? Em seguida, o Prota pergunta se eles tinham ido ali procurar comida ou só precisavam de um lugar para ficar. Se for um desses, é só falar para ele que estava de boa, né? Se for o caso, ele poderia de fato aceitar eles como vizinhos. Bom, esse negão aí já fala: caramba, velho, esse moleque tá ficando doido, velho. Que esse moleque tá falando, velho? Cala a boca, moleque. Sério? Esses nobres de hoje em dia não tem noção de perigo? Meu irmão, vou quebrar esse bicho na porrada, velho. Ele vai sentir o poder agora. Bom, ele já começa a falar que o jovem mestre deveria ter ficado escondido, porque
cacete ele decidiu aparecer rastejando. E o Prota já fecha o olho, enquanto o negão vai pra cima dele, dizendo que ia matar ele como se não fosse nada, né? E é aí que o Prota já ativa o seu poder oculto. Ele ativa o olho de besta e simplesmente acerta uma fincada bem no bucho do negão, velho. Então, já que eles não têm escolhido ser amigos do Prota, né? No caso, ser seus vizinhos, então, no caso, eles eram intrusos e não visitantes. Todo mundo morreu! Logo depois é mostrado o velhote e o nosso protagonista, né? De olho na lareira ali. E o Prota, enquanto ele olhava para aquela espada que o Coroa tinha apontado antes de acontecer essa luta aí, né? O Prota já pergunta se essa espada era a que ele deveria comer. Ela parecia estranha, tá ligado? E bem fininha. Parecia mais uma agulha do que uma espada. O Prota fala que se ele tentasse cortar algo com aquilo, só iria fazer barulho. E o mestre fala que isso era normal, pois primeiramente ela não tinha sido feita para cortar ou quebrar alguma coisa. Essa arma tinha sido feita com um único propósito: perfurar os pontos vitais dos inimigos e acabar com a vida deles. E é exatamente isso que o Prota usa, né? Naquele movimento decisivo. E aí aparece uma fagulha do nosso nobre, né? Eu acredito que seja ele, pois ele usava essa arma atingindo pontos vitais dos inimigos. Essa era uma espada perfeita para fincar, não era uma espada para cortar, tá ligado? Aí o Prota olha assim: só para fincar? Que merda, hein? Nesse caso, um punhal familiar não. Bom, o Coroa, olhando para a cara do Prota, percebe que ele achava lanças melhores do que essa coisa aí, né? Mas o Coroa fala que ele não estava errado de pensar isso. Na verdade, para esse corpo fraco e jovem, nada é útil como as memórias presas nesta lâmina. Só para ele saber, antes do seu antigo dono morrer, ela derrotou mais de 2000 inimigos sozinha. E ela fez isso com o corpo de uma mulher, que é até mesmo mais frágil que o dele. Então a mulher era brava, né? Certamente que sim. Ele manda o protagonista mostrar respeito pela espada e comê-la. O cara vai comer ferro, nele, que isso. Bom, ele continua explicando que o peso do ferro pode ser até leve, mas o que estava impregnado nela era tão pesado e possuía o peso de várias vidas. Por herdar as memórias dessa mulher, ele iria ganhar muitas coisas. A última coisa que a criança se lembrava era da casa em chamas, né? E aí é passado o flashback da garota que empunhava essa espada, né? Até que ela acorda e essa garota se chamava Mary. Alguém falava: Mary, você acordou? Quando a criança com 10 anos abriu seus olhos, tudo mudou. Seus parentes ficaram irreconhecíveis pelo fogo. Quando contaram a ela que ela mal sobreviveu, a criança suspirou levemente. Bom, a garota já fala que queria ter morrido com eles, né? Depois de perder tudo em um instante, a criança acabou em um orfanato. E um dia ela conheceu a venerada do orfanato, a deusa do fogo, que via o fogo como salvação, né? A criança caiu no fundo do poço mais uma vez. Eu perdi tudo para o fogo. E ainda assim preciso viver em um lugar que trata o fogo como a salvação. Eu ainda não escapei das chamas. E os próximos dias naquele lugar eram pacificamente horríveis. Enquanto ela estava ali na igreja prestando um culto, né, para a deusa do fogo, uma das crianças ali do orfanato pergunta o que tinha acontecido com metade do rosto da Mary, né? Bom, a outra responde que ela tinha ficado sabendo que ela foi amaldiçoada pela deusa. E a outra garota fala: então quer dizer que essas marcas no rosto dela são a maldição? A outra responde: dá para entender porque é tão nojento. Pego no pescoço até morrer, aí vou preso. Pô, todo mundo começava a falar da garota, tá ligado? Falando mal dela e tal, e ela ali orando e tal, e ela só queria morrer, pô. Todos os dias rezava pela morte, mas para escapar do fogo daquele dia que assombrava sua mente sempre que ela fechava seus olhos, e o fogo do ódio que a cercava sempre que seus olhos estavam abertos, até aquele dia chegar. Sendo sincera, a esgrima dele não era nada além de bruta e desajeitada, mas era bonita o suficiente para fazer a garota esquecer do inferno de dentro da sua cabeça, mesmo que só por um momento. O nome dele era Aeon. Acho que é assim o nome dele. Ele era um velho espadachim, um antigo cavaleiro errante que trabalhava no orfanato há muito tempo. Normalmente, ela não teria ousado falar nenhuma palavra para um velho com a expressão tão emburrada, né? Mas ela chega perto dele e acaba falando com ele, né? Ela pergunta como que ela poderia se tornar igual a ele. Ela queria aprender tudo aquilo que ele sabia. Ela deu o primeiro passo em direção à vida, né?
O velho emburrado olha pra ela e com uma cara bem fechada, né? Ele diz que isso não era algo que pudesse ajudá-la a viver, especialmente para uma garota que nem ela. Uma lâmina assim só iria acabar machucando-a. Mas machucar mais do que ela foi machucada, eu acho que não, né? Então ela pergunta se ela pudesse só aprender, tá ligado? Pois ela não iria mais ter medo aprendendo a esgrima, né? Pois ela não ia mais ter medo do fogo. Então o silêncio acaba predominando no lugar. Enquanto isso, logo depois, o Voilote decide ensinar ela. Em seguida, ele manda ela pegar uma das espadas ali que estava naquele barril. E se caso ela conseguisse balançar uma das espadas, ele iria ensinar ela de boa. Bom, ela pergunta se precisava apenas balançar a espada. Então ele fala se ela não conseguisse fazer isso, então como que ela iria conseguir aprender. Então ela acaba pegando essa espada que o Prota tava com ela lá na mão, que parece mais uma agulha, tá ligado? Então ela diz que desde que ela conseguisse revidar, ela iria fazer o que fosse preciso. E aquela foi a sua primeira fincada, né? Enquanto isso, já volta pro Prota lutando contra os invasores da sua casa, né? Tá arrebentando todo mundo na fincada, pô. Ele já derruba o gigante, o negão, tá? Os restos dos invasores começam a olhar pro Prota e... Caraca, mano, que isso? Esse moleque é absurdo, pô. Que merda foi essa, velho? Você tá de sacanagem, né? Então o Prota acaba limpando sua lâmina e diz que agora eles não queriam... E agora ele não queria mais conversa, tá ligado? Bom, enquanto isso... O Coroa olhava para o nosso protagonista e dizia que pelo último mês ele decidiu apenas ensinar o jovem mestre uma coisa. Uma rotina de treinamento físico que manteria ele exausto por horas. Ele não ensinou nenhuma técnica de espada a ele. Ainda assim, o fato dele conseguir executar uma fincada igual àquela era absurdo. Isso queria dizer que ele estava digerindo direito. E agora ele queria que o Prota lhe mostrasse seu primeiro passo como um caravan. Começou a ficar interessante. O ponto exato onde aquele intruso foi empalado, né? Ele foi acertado. Era um alvo que só dava para acertar com o deslizar de uma lâmina, com uma precisão cirúrgica entre as costelas, né? O pulmão. Para uma pessoa igual ao Prota, possuindo nenhum treinamento ou histórico de duelista, não tinha nenhum motivo lógico para ele conseguir ser capaz de fazer uma fincada dessas, né? E ainda assim, a única explicação que ele vinha na mente, né, era a antiga dona da agulha, que ele assumiu há um mês. Bom, essas eram as memórias da Meire, né? Logo depois é mostrado como foi o treinamento da Meire, né? Bom, o Rangel, que era o seu instrutor, se tornou o seu instrutor silencioso, né? Ele acabou ensinando ela a posicionar bem seus pés sobre como segurar direita e aprender o ritmo da briga e as necessidades frias de sobrevivência. Seu estilo não era rígido, acadêmico, doutrinado. A esgrima de Rangel personificava o romance selvagem e o espírito indomável que ele uniu enquanto cavaleiro errante, possuindo um poder cru que era mais do que o suficiente para cativar. A Meire viveu na sombra dos seus medos, né? E ela realmente admirava muito ele, o jeito que ele lidava com a espada. Então, com os anos se passando, meio que a idade dele acabou chegando, né? Então, quanto mais velho ele ficava, mais doente, consequentemente ele também ficava, né? Então, quando estava ali de cama, né, acamado, ele dizia para Meire que estava chegando a hora dela sair daquele lugar, né? De ela abraçar novos horizontes. Então ele deixava um último desejo para ela, né? Que quando esse momento chegasse, era para ela presenciar a grandeza do mundo. E essa era a sua lição final. Bom, enquanto ele ia apagando, né, ela chorava escutando suas últimas palavras. E ele dizia que estava grato de terminar sua jornada ao seu lado. E agradece bastante a garota também, dizendo que devia tudo a ela. E enquanto ele apagava, ela mandava ele descansar. Bom, logo depois, a Meire acaba seguindo a instrução final do Rangel, né? Ela acabou virando as costas para o orfanato e foi em direção ao desconhecido. Essa foi a melhor coisa que ela fez na vida dela, né? Não demorou muito para que ela conseguisse a reputação de uma mercenária renomada. Talvez fosse a escolha da espada, né? Da sua arma, assim, uma bizarra lâmina assassina, parecida com uma agulha. Ou o fato dela ser uma mulher, o que era bem raro nas linhas de frente, né? Eles acabaram lhe dando um título de Cigana da Costura. Um título bem top, por sinal. Eu
Gostei do nome, do apelido no caso, né? Bom, esse fenômeno de estar invocando o que o seu antepassado acabou falando, o antepassado do protagonista, seriam as experiências da vida dela sussurrando sem parar na sua mente. Enquanto isso, é voltado agora para o negão, né, caído no chão, sangrando pra caramba. Ele começa a implorar por sua vida, pedindo para que o prota poupasse ela, né, só dessa vez. Porém, o prota mostra uma vontade assassina, tá ligado? Ele não treme, ele não se acanha, tá ligado? Ele simplesmente pega a sua agulha e enfia no pescoço, na garganta do cara, velho. E depois de fazer isso, ele não sente nenhum remorso, não sente, tá ligado? Ele, apesar de essa ser marcada como a primeira vez que ele tirou uma vida, né? Ele não sentia culpa. Ele não sentia culpa de estar fazendo isso, tá ligado? O sentimento que ele sentia era um sentimento vazio, pô. Ele não sentia agitação nem culpa. A única coisa que ele sentia era a realidade tática da situação acontecendo diante dele, tá ligado? Ocupando os seus pensamentos. Enquanto ele vê o cara ali se engasgando, né, com o próprio sangue, o prota percebe que só conseguia fazer isso porque aquele cara não o via como uma ameaça, tá ligado? Mas agora que ele estava cercado, ele não podia contar com esses descuidos novamente. Bom, eles provavelmente pensavam que eles estavam em uma posição melhor do que o prota, né? Mas ele não entendia o porquê que eles estavam hesitando em atacar ele com toda essa diferença de números. Os caras estavam treinando na base, pô, os caras estavam nervosos diante do prota. Bom, enquanto isso, o coroa dizia que eles estavam paralisados de medo. É normal, pois ele mostrou uma habilidade fora do comum, né? Não era um gesto desajeitado de apenas um novato. Uma dose menor de medo era o que mantia um homem vivo, mas um excesso cega até a habilidade de pensar. Bom, eles ficam tão nervosos e tão temor do prota ali, né? Que eles ficam sem saber o que fazer, eles só ficam tremendo na base, só de olho para o prota, né? Isso acaba magnificando o inimigo, né? Fazendo eles ficarem ainda mais incríveis do que eles já são, né? Fazendo ele acreditar que estava encarando uma força indomável. No ponto de vista deles, você não era uma criança, né? Você era um assassino encarnado. Bom, e depois de escutar isso do seu instrutor, né, o prota acaba entendendo, né? Então, nesse caso, ele parte pra cima dos caras sem pensar duas vezes, pô. Um instinto muito assassino. E logo quando ele está se aproximando de um dos intrusos, ele acaba achando a abertura, né? O cara fica com tanto medo que, pô, em seguida o cara manda ele ficar longe e dá um ataque sem pensar. Mas o prota acaba desviando, indo para trás. E logo depois ele faz outro ataque, fincando a sua agulha, né, no pescoço daquele intruso. Então ele lembra o que o Rangel disse uma vez para Meire, né? Já que você não nasceu com a força massiva ou a estamina de um homem, você não pode deixar a luta durar demais. E é exatamente isso que o prota faz, né? Ele tenta eliminar os caras ali o mais rápido possível. E por isso, em 1 ou 2 segundos de troca, você rapidamente deve derrubar o seu inimigo. Após derrubar o cara lá fincando a agulha no pescoço dele, o prota simplesmente vai pro outro, troca 2 ou 3 ataques e simplesmente finca também a sua agulha, né, no braço do intruso ali. O cara começa a gritar de dor, sangue para todo lado, e o prota não para, né? E em seguida aparece um flashback da Meire, né, com o Rangel ensinando a ela que ela não podia sofrer tentando imitar o que ela não tinha. Ao invés disso, ela precisava afiar os dons, ou seja, melhorar ainda mais os seus dons que ela possuía. E até que é um ensinamento muito bom, né? É de fato, você não pode estar tentando usar algo que você não tem. E sim, você pode estar melhorando aquilo que você já tem, né? Fazendo esse ser o seu maior trunfo, né? E o maior trunfo da Meire era a sua flexibilidade inata. Um físico tão ágil quanto o de uma dançarina. De fato, desde a sua postura até qualquer trajetória. Então ficava muito difícil acertar ela, pô. Ela era praticamente, pô, além da garota ser muito rápida, ela era muito flexível, fazendo ela ser exatamente uma cigana. Uma cigana da costura, velho. Muito bom. Bom, enquanto ela estava passando esse ensinamento que o Rangel tinha passado pra ela, ela acabava com os caras que estavam tentando atacar ela, né? Ela conseguia encontrar a garganta do inimigo.
Em seguida já volta pro Prota lutando contra os intrusos aí, sobrando apenas esse cara com essa faquinha de passar pão, né? Bom, olhando para o Prota, ele começava a chorar, né? Dizendo, caraca, que é isso, velho? Que moleque é esse, velho? Aquele é um monstro, é psicopata, que merda é isso? Quem é esse cara, velho? E o Prota poucas ideias, meu parceiro. O Prota tava poucas ideias, cara, nem saber, passando a força da agulha em todo mundo. Bom, logo depois de acabar com, com todos os intrusos ali, o Prota simplesmente vai enterrar eles ali no quintal da sua mansão, né? Em seguida, o Coroa pergunta se o Prota conseguia deixar suas dúvidas de lado agora. E ele diz que se caso ele tivesse energia para balançar a sua espada o dia todo, sem interromper a sua respiração, então 4 bandidos sem treino não serão mais páreo para ele. Ou seja, um Caravan se torna ainda mais forte no meio de um combate que ameaça a sua vida. Então, depois de vivenciar tudo isso, o Caravan ele percebe que o seu mestre, tudo que ele tinha falado para ele era verdade. Tanto do seu corpo se tornando tão flexível quanto o de um dançarino, quanto a reagir às memórias dentro da espada. As memórias de Meire se tornavam vívidas assim que a batalha começou. E agora ele entende um pouco melhor com que tipo de coração ela lutou contra o mundo. Então ele questiona que se esse era o poder, né? Que quanto mais que você se torna mais forte, quanto mais se entende o oponente, assim como seu mestre havia dito, o poder da digestão. Em seguida, o Coroa fala que nunca mentiu quando se trata de espadas, e ele podia garantir ao Prota que os seus dias dali pra frente seriam cheios de agonia, uma sucessão de adversidades tão grandes que até a morte pareceria melhor. Tanto ao ponto que a provação que ele passou hoje iria parecer uma bênção. Então ele pergunta se mesmo assim ele achava que conseguiria continuar nesse caminho. Então o Prota, com um semblante bastante sério, fala que se ele pudesse enfiar a sua espada na garganta do Carlos, não importa qual caminho seja, ele iria seguir em frente. E mano, depois de escutar isso, meu parceiro, o Coroa não tá nem aí, ele bota pra lascar no nosso Caravan mesmo. Faz o cara subir a montanha, pô, velho, a montanha em pé, tá ligado? O cara bota o Caravan pra subir como se não fosse nada, velho. O Prota subindo, ele... Ô, mestre, você tem certeza que a direção é essa mesmo? O cara subindo a montanha em pé, tá ligado? Enquanto o Prota tava se lascando ali, o Coroa fala... Pô, pra onde foi aquele olhar mesmo da última noite? É porque está com dúvidas de novo? E mesmo ele tirando onda, né? Ele acreditava que essa é uma das características da força do Prota, né? Pois ele tinha sido assim desde que era criança. E ele iria precisar resolver isso em algum momento. Mas primeiro, ele iria satisfazer a sua curiosidade. O caminho de um mestre da espada geralmente era dividido em 5 estágios de maestria. A espada iniciante, que pode ser chamada de introdução à espada, né? O reino é alcançado por aqueles que possuem talento marcial, andareiros da espada. Mensageiro da espada, aqueles que se estabilizaram como poderosos e servem como eixo do campo de batalha. Especialista da espada, um herói que pode mudar sozinho o rumo da guerra. E aqueles que reinam acima de todos os outros mestres das espadas, reverenciados como deuses. O reino do coração da espada, mestre da espada. Então, o Coroa pede para que o Caravan lhe responda. Entre esses, onde ele achava que ele pertencia agora. Só que o garoto, ele surpreende, né? Ele fala que o Coroa estava esperando uma resposta animada. Mas ele conhece bem o seu próprio nível. O pré-requisito para um mestre da espada era a manipulação de mana. O reservatório necessário para lidar com mana e um segundo coração, a formação de um coração de mana. Mas já que ainda ele não formou um coração de mana, ele acreditava que não seja nem mesmo qualificado como um iniciante. Bom, o Coroa já fala que a sua autoavaliação era excelente, e de fato ele ainda era um amador entre os amadores, que ainda nem mesmo entrou na limiar da espada. Nesse treinamento, era destinado a levar pessoas como ele ao caminho de um iniciante e criar um coração de mana. E aí que o Prota fala, como é que é? Tá falando que estamos arriscando minha vida só pra formar um coração de mana agora? Pô, o Prota fica puto, parceiro. Mano, o cara tava quase se lascando. Mano, se qualquer descuido dele ali, ele ia, tá ligado? Fala, velho. Ele ia morrer, né? Bom, o Prota fala que não sabia como era no tempo do seu mestre, né? Mas, atualmente,
Ele sabia meios para criar um coração de mana apenas tomando poção de um alquimista ou tem um cavaleiro da classe andarilho injetando mana para abrir os seus sentidos. Até mesmo as senhoritas da nobreza que só aprenderam a esgrima para a autodefesa conseguiam formar um coração de mana facilmente. Então por que cacete não escolheram um caminho mais fácil? E ainda insiste nesse método, né? Ele realmente não conseguia entender. Aí o Koro olha assim, de fato, você disse formar um coração de mana em si não era uma tarefa difícil. Não existe motivo para que não pudesse fazer seguindo métodos comuns. No entanto, o poder do aço firme reside dentro do nosso sangue caravan. Além do mais, para exercer o seu grande poder é necessário um forte recipiente. Ou seja, é impossível com o recipiente de uma pessoa normal. O reino que alguém consegue alcançar com um coração humano não é nada além de um reino dos humanos. Se realmente deseja alcançar o caminho de um mestre da espada, existe apenas uma coisa que deve possuir. Uma coisa que não vai sofrer nenhum único arranhão, mesmo se colidir com o mundo. Um coração de aço. Só existe um jeito de criá-lo, né? E o jeito era à beira da morte insensavelmente, até que o seu corpo físico precisasse de um coração de mana. Entre os seus descendentes, né, apenas um punhado conseguiu aguentar esse treinamento até o fim. E adivinha quem foi, né? Isso era o quão doloroso e horrendo o processo deveria ter sido, né? No entanto, aqueles que superaram todo o treinamento até o fim se tornaram mestres da espada. O que há? Então ele pergunta o que o Prota achava, né? Se ele se sentia um pouco motivado agora. E isso é exatamente o que acontece. Não só o Prota fica motivado, mas ele fica muito motivado, tá ligado? Então, vendo aquilo, o Coroa fala que ele realmente não mentia quando se tratava da espada, né? O coração de mana, ele podia ser conquistado de maneiras diferentes. E ele diz que o coração de mana que ele iria conquistar seria diferente de qualquer outro naquele mundo. Bom, depois de executar todo o treinamento, a noite chega e aqui vemos a vila a oeste da região verde, que se chama Campbell. Bom, aquelas pessoas que estavam ali naquele barzinho, né? Eu acho que é um barzinho, a taverna. Pode ser uma taverna, tá? Eles falavam sobre o rumor do que tinha acontecido com a Vila Caravan, que coexistia no oeste, né? Bom, eles falavam que aquela vila que... Esse cara já pergunta se ele estava querendo falar daquela vila que nenhuma pessoa foi encontrada em um ano. Bom, os rumores diziam que se espalharam recentemente, né? É que existe alguma coisa naquela vila no oeste. Aí esse cara já pergunta... Alguma coisa? O que você quer dizer com isso? Então esse carinha de cabelo dourado, né? Ele dizia que não fazia ideia, né? Como é que ele ia saber se ele nunca pisou lá? Mas claramente se tratava de uma entidade perigosa. Vendo como todos os bandidos que pisaram lá desapareceram sem deixar nenhum rastro, ele acreditava que existia vários monstros que vigiavam aquele local, né? Que passaram a tomar conta daquela vila. Ou que um experimento com magia de um feitiço estava posicionado lá. Pô, tava dizendo todos os tipos de coisas, mas no fim, todos chegaram à mesma conclusão. Se não quiserem morrer, não entre na Vila do Oeste. Bom, e esse cara tava escutando essa história, né? Esse cara aí que parece mais... Cê é louco, ele parece ser bravo. E ele fica interessado, né, na história. Ele fala, caraca, uma vila em que você morre sem entrar, parece interessante, né? Ele limpava ali a sua boca e estava manchada de sangue. Não sei o que aconteceu. Mas ele dizia que isso parecia um belo lugar. Desde aquele dia, o Prota começou a segurar, no princípio, apenas com a sua mão esquerda. Ele teve que lidar com convidados indesejados na mansão ao mesmo tempo, até mesmo nos dias que ele estava completamente cansado, em meio à terrível dor muscular do treinamento físico, até mesmo nos dias em que ele sentiu dificuldade para levantar seu próprio braço. Ele acabou passando por tudo isso sem fugir nenhum dia, com toda a sua força, e então passou-se um mês. Provavelmente a gente deve estar perguntando que se ele conseguiu formar um coração de mana, né, através desse treinamento abusivo e absurdo. E eu sinto muito de decepcionar, pois ele não conseguiu, beleza? Mas nem tudo é só espinho, né?
Então, ele confessa que estava vindo uma mudança por aí. Mas que mudança é essa, Matheus? Eu não sei te dizer. Você vai ter que assistir a próxima parte para saber, beleza? Mas se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, hype o vídeo, compartilha, comenta alguma coisa aí pra gente estar respondendo, beleza? Caso queira continuação, eu só vou trazer se esse vídeo bater 300 likes. Beleza? Caso você queira agradar o ADM aqui com algum valor, meu Pix vai estar aí no primeiro comentário fixado. Caso você queira se tornar um patrocinador aqui do canal oficial, você pode estar se tornando um membro clicando na opção lá embaixo, beleza? Bom, eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.